capítulo 19, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, capítulo 19, a partir do versículo de número 1, Mateus 19, 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a sua palavra. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite e nos abençoe pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Jesus estava na Galiléia e Jesus estava ensinando muitas coisas. Entre essas coisas, Jesus estava falando sobre o perdão, perdoar o irmão e assim trazendo uma mensagem de muita edificação à sua igreja, ao seu povo. E aí Jesus sai da Galiléia e vai para os confins da Judéia. Quando Jesus chega nos confins da Judéia, as pessoas trazem ou levam até ele muitos enfermos, muitos doentes, muitos oprimidos, e a palavra do Senhor diz que Jesus os cura ali. Jesus cura naquele lugar, Jesus liberta, Jesus então dá vida às pessoas. E quando Jesus está concluindo aquele seu trabalho, se aproxima dele os fariseus, com a intenção de testá-lo, para que eles possam ter alguma forma, ou de alguma forma, alguma coisa para acusar Jesus. E eles então pegam e fazem uma pergunta para Jesus: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque havia uma cultura judaica e que ele se baseava em uma carta que Moisés havia então permitido os homens de dura servir, com o coração endurecido, fazer, que era repudiar sua mulher. Mas as mulheres, elas eram assim tão maltratadas e, digamos assim, tratadas com tanta intimidade, que as mulheres nem conferidas elas eram quando havia o recenseamento. Havia assim numa cultura um machismo tão grande que ele deixava de exercer a misericórdia de Deus e de observar os principais mandamentos. E por qualquer motivo, qualquer motivo. Ou seja, um dia o marido acorda e acha que a mulher não está mais fazendo a comida do jeito que ele gosta. Já era o motivo para ele dar a carta de divórcio para essa mulher. Um dia ele acorda e ele acha que de repente aquela mulher não é compatível para ele, não há mais aquela compatibilidade emocional, não há mais aquela paixão de antigamente. E então ele diz: olha, eu vou dar a carta de repúdio para essa mulher, ela segue a vida dela e eu vou arrumar uma outra coisa. E tudo isso por causa do pecado que existe no coração do ser humano: o egoísmo, a falta de empatia e de compreensão. Mas aí eles vão logo fazer essa pergunta para quem? Para Jesus: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus
até o Éden, o princípio da criação. Como é que diz lá no princípio da criação? Jesus pergunta para eles. Como é que está escrito lá? Como é que é a determinação de Deus, do Criador, desde o princípio? Porque, irmãos, dogmas de homens, doutrinas de igrejas, princípios inventados por líderes, por pastores, seja quem for, não invalida os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus tem que estar acima do pensamento de qualquer homem, seja ele o maior profeta que apareceu na terra. Se ele falar qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer ensinamento que vai contra os princípios estabelecidos por Deus, deve ser desprezado, seja por qualquer sentimento que for. E Jesus então diz assim: não é que está dizendo lá no princípio, como foi que Deus fez? Não tem deslido ainda? Criou Deus no princípio macho e fêmea. Deus criou o homem e Deus criou uma mulher. Pronto, esse é o padrão de família que Deus estabeleceu. Aí ele diz lá o quê? Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois em uma só carne. Ou seja, lá no princípio, na criação, Deus, o Criador, criou macho e fêmea. De repente Deus olha, e aí ele observa que todos os animais são felizes. Cada animalzinho tem a sua fêmea, né? O cachorro tem a sua cachorrinha, o boi tem a vaca, o galo tem sua galinha. Todos os animais estão tudo perfeito. Mas aí Deus olha para Adão e vê Adão sozinho. Adão sentindo a solidão. E é a primeira vez que eu vejo nas Escrituras Deus dizendo que uma coisa não é boa. Deus olha e diz assim: não é bom. Por que não é bom? Não é bom que o homem viva só. Por vários motivos, além dos motivos emocionais. E olha que o pecado ainda não tinha entrado no mundo. O paraíso estava perfeito. O homem estava em perfeita harmonia com a natureza, com os animais e com Deus. Todos os dias Deus ia falar com Adão ao cair da tarde. Mas de repente Deus vê que não é bom a situação que Adão está vivendo. E ele olha: não é bom que o homem viva só. Porque viver só, irmãos, traz várias consequências da vida da pessoa. E o próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, vai falar isso. Sobre exatamente os benefícios do homem não viver só, ele ter uma companheira que lhe seja idônea. Uma companheira que realmente venha condizer com as suas expectativas como homem, para que os dois possam viver juntos. Então Deus disse para os fariseus: você já viu como era no princípio, quando Deus criou? Deus disse lá: olha, vamos fazer. Deus fez o macho e fêmea, e ele disse, deu uma determinação: agora o homem vai deixar a casa do seu pai, a casa da sua mãe, e ele vai se unir à sua mulher. Irmão, se a gente for falar sobre relacionamento, nós teremos muitas coisas para falar. Dentre elas, o primeiro princípio de Deus, qual é? Deixa a casa do pai e mãe. Eu ainda não vi alguém casar, construir família e ser feliz na casa de sogra. Eu ainda não vi. Seja da parte do pai ou seja da parte da mãe. Porque o casamento começa a ter uma particularidade. O casal tem que ter sua particularidade, tem que ser a sua família, tem que começar a construir agora uma história só. E aí Deus deixará a casa do pai, deixará a casa da mãe, vai se unir à sua esposa.
né? O cordão umbilical tem que ser quebrado. Porque se o marido ou a esposa é aquele que todo problema que tem vai chamar papai e mamãe, não vai ser feliz, não vai amadurecer esse relacionamento. A gente aprende a ser marido, a gente aprende a ser esposa, no casamento. Ou alguém nasce sendo esposa? Alguém já nasce sendo marido? Ninguém. Se constrói. Esse negócio, não vou largar minha mulher, vou largar meu marido por causa de incompatibilidade de gênero, isso é desculpa. A gente constrói as coisas na caminhada. Mas um relacionamento forte, um relacionamento saudável, um casamento duradouro, irmãos, ele tem que ter duas coisas importantes. E que é bíblico. Por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela tem que estar acima de qualquer coisa em nossas vidas. Acima de qualquer coisa. Não, mas o meu líder falou assim, o profeta falou assim, porque não sei quem falou assim. E Deus? E eles questionaram, mas Jesus, Moisés era um grande profeta, e ele concedeu carta de divórcio. Por quê? Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, é um coração mau, é um coração ruim. Porque lá no princípio Deus criou uma mulher e disse, você vai se unir com sua mulher, e você não é mais uma pessoa, para viver a sua individualidade. É do meu jeito, é do jeito que eu quero, tem que ser assim, acabou, não é assim. Agora vocês são um só. Vocês não são mais dois. O marido se unirá à sua mulher e eles vão passar a ser agora uma só carne. Para se respeitar, para se honrar, para crescerem juntos, para estarem juntos, caminhando juntos. E aí entram outros princípios da palavra de Deus, como em Eclesiastes, pelo menos, que diz que nesse pensamento de Deus, que não é bom o homem viver só, Salomão vai dizer, é melhor serem dois. Não é isso? Eclesiastes capítulo 4, né? Capítulo 4, a partir do versículo 9. Ele diz, é melhor serem dois do que um. Porque quem tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Mas o que estiver só, quando cair, quem vai se levantar? Também se dois dormirem juntos, se esquentarão. Mas se for um só, não se esquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois vão resistir. E o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Aí ele diz, é melhor ser jovem, pobre e sábio, do que um rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar-se. Tem gente assim, que já está velha na igreja, tem que já está velha na idade, mas não aceita conselho, não aceita ser ensinado, não aceita mais ser doutrинado. Salomão está dizendo, é melhor serem dois do que ser um. Porque se vocês forem dois, unidos, vocês vão vencer a luta, vocês vão vencer a batalha, vocês vão vencer qualquer prova, porque os dois vão resistir juntos. Mas se você estiver sozinho numa batalha, vem a crise emocional, vem as doenças da alma, aí a pessoa entra em depressão, angústias, ansiedades, acaba tirando a vida porque está só. Não tem outro, mas eu estou aqui com você, você está passando essa luta, essa prova, nós estamos juntos, vai passar, nós vamos vencer. Se um cair, o outro está lá para levantar. Esse é o último episódio da tua vida. Eu estou aqui, meu marido, estou aqui, minha esposa, para te ajudar. Vamos se caminhar juntos. Então, Salomão está dizendo que não é bom, mas ele finaliza dizendo uma coisa interessante. O cordão de 3, mas não são dois. O que é esse 3? É Deus. Porque quando um relacionamento não tem Deus, irmãos, o diabo entra para destruir. Essa é a verdade. Quando um relacionamento não tem Deus, não tem direcionamento, as pessoas fazem o que querem. Aí briga, não se respeita, não se honra nem nada.
Mas quando você coloca Deus no seu relacionamento, na sua vida, irmãos, aí ele diz: esse cordão não se quebrará. São três: é você, seu marido, ou você, sua esposa, e Deus na sua vida. A maior necessidade do homem hoje é a presença de Deus na sua vida. As pessoas, quando tiram Deus da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento, dos seus negócios, irmãos, 90% de chance de tudo dar errado, da pessoa fracassar na vida. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da arrogância, da prepotência, da presunção, achar que não precisa de Deus. Bate no peito e dizer: eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso nem que ninguém olhe por mim, porque eu sou o homem mais sábio, a mulher mais sábia, mais inteligente. E a Bíblia diz que diante do orgulho está a queda e a desonra. Mas diante da humildade é que está a honra. Então ele está dizendo: é melhor serem dois. Mas tem gente que está ficando velho e diz: olha, melhor você ser um jovem pobre, mas que aceita a correção, a disciplina, que atenta para os ensinamentos, do que ser um velho, ainda que seja o rei, seja rico, mas seja tolo, não deixa mais ser ensinado por ninguém, não aceita conselho de ninguém. E assim, quantas famílias, quantos relacionamentos estão se acabando, porque o homem ele não aceita o conselho da mulher, o homem não aceita ceder, o homem não é humilde para aceitar a opinião, para perguntar, porque simplesmente ele acha que porque ele é homem. E quando a crente ele diz: não, porque a Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça e ele é quem manda e que determina tudo. Mas vamos pontuar o significado dessas coisas. E pior ainda é quando é a mulher. A mulher teimosa, a mulher rixosa, a mulher briguenta, a mulher reclamando. E a mulher que não honra o marido. Irmãos, a pior coisa que existe no mundo é a mulher que não honra o marido. Desrespeita ele na frente dos amigos, desrespeita ele na frente de família, fala mal do marido. Irmãos, a desonra é a pior desgraça que existe no casamento. Sempre que eu falo com as irmãs, com alguém da igreja, somente com as mulheres, eu digo: olha, nunca desonre o seu marido, nunca fale mal do seu marido. Se você tiver que reclamar para o seu marido, falar alguma coisa do seu marido, chame ele particular na sua casa. Quando Paulo diz na igreja de Corinto assim: olha, mulheres casarei, eu ia casar, fique calada na igreja. Se tu tiver que perguntar alguma coisa, pergunte do teu marido lá na tua casa. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Não é proibindo mulher de pregar, de cantar na igreja, como alguns pregam isso, como não é isso não. É para as mulheres não ficarem interrompendo a hora da reunião, ficar fazendo perguntas desnecessárias. Aí Paulo está dizendo que a mulher ela tem que ser sábia. E ela quer perguntar alguma coisa, deixa eu chegar em casa. Se meu marido queria me perguntar uma coisa, me dizer uma coisa. Olha, esse comportamento está assim. Né? Mas tem mulher que parece que ela tem a honra, o prazer de desonrar o marido na frente dos outros, né? De desrespeitar na frente dos outros, dos amigos, do funcionário, e até da família, que é para mostrar que ela é doidão, né? É? Aí tu vai acabar só, rainha, só, rabugenta, sozinha, só quem? Por quê? Porque não honra o marido. E eu vou dizer mais uma coisa para você aqui. Ainda tinha muita coisa para me falar, mas eu vou me arrumar depois. Eu vou ter uma reunião de casal, aí você vai ver o negócio ficar bonito. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. A Bíblia diz assim: se Deus não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalho sem fim. Se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalho sem fim. Mas só que tem uma outra coisa que Deus fala lá em Provérbios: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas não está dizendo que é Deus que edifica, senão tudo é em vão. É o que eu estou dizendo. Irmãos, o homem, ele é o pilar da casa, que sustenta, é o mantenedor, é a pessoa que trabalha, é a pessoa que paga as contas. Com raras exceções, as mulheres são guerreiras, trabalhadoras e ajudam seu marido. Isso é uma bênção. Mas o homem é o pilar que sustenta, é o que segura as pancadas. Se alguém vem ameaçando para a tua casa, ele está lá, disposto a morrer por você, irmão.
É o teu marido. Ele é capaz de entrar dentro do esgoto para lhe tirar, para lhe salvar, para matar o rato, para matar a barraca, para matar tudo, não é? Está disposto a morrer lá, o marido. Ele é o que sustenta, é o pilar principal. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Esse pilar tem que ser forte. É o pai, é o cabeça da família. Quando a Bíblia diz o cabeça, porque ninguém dirige. Duas pessoas dirigem um carro? Não. Tem que ser só um para dirigir. É o que vai dirigir a sua casa, que vai dirigir a sua família. Mas ele vai ter a sensibilidade de tratar essa mulher com respeito, com dignidade, de ouvir o conselho, pedir o conselho, caminhar junto. Mas o que é? Ele tem um pilar, mas todo pilar tem o quê? A base. Quem é a base? É a mulher. É a mulher que faz o marido. É a mulher que edifica a casa. Se ela for sábia, ela vai edificar a sua casa com a sua sabedoria, com a sua humildade, com a sua forma de se comportar, de tratar o seu marido. Aí sabe o que isso vai acontecer? Qual é o mandamento de Deus para a mulher? Efésios 5, né? Mulher, trate o seu marido com honra, com respeito, como cabeça da sua família, porque Cristo é o cabeça da igreja. Você olha para o seu marido e você vê nele um representante de Cristo, que você deve honrar, respeitar e tratar bem. Aí com o marido, o mandamento do marido, amai as vossas mulheres. Por que Deus não está mandando a mulher amar o marido? Porque esse amor da mulher já é natural, é recíproco quando ela recebe. Mas me diz qual é o marido que vai amar a esposa que lhe desonra? Eu estou bem aqui, o pastor Marcão, a mulher chega aqui me estudando. Seu cara sem vergonha, e não sei o que vira que torna, e tal, não sei o que. Aquilo ali não vai criando insatisfação dentro do homem, porque o homem, ele guarda sentimentos calado, o homem chora calado. Guarda sentimentos calado, o homem também tem sentimento. Pensa que é só a mulher que tem sentimento. O homem também tem alma, o homem também tem sentimento, o homem sente alegria, sente tristeza, sente raiva, sente decepção, o homem chora, a maioria das coisas sozinho, na beira de pensar. E muitas das vezes ele está ali sozinho, e ele está pensando como resolver os problemas da casa, da família, de tudo. A maioria das vezes, 90% dos homens são assim. Quando ele está só pensando, não está pensando em ninguém. Não estou pensando em ninguém. Eu estava pensando no Jó. Quem é esse Jó? Minha filha é Jesus. O homem está lá pensando, não está pensando nas contas, na família. Como é que ele vai resolver o problema? Como é que ele vai criar uma outra fonte de renda? Porque o pensamento do homem é assim. Ele quer dar o melhor para a sua família, ele quer dar o melhor para a sua casa, ele quer dar o melhor para a sua esposa. E ele enfrenta tudo de batalha. Ele não tem a opção de chegar na segunda vez e não vou mais trabalhar não. Hoje não vou mais trabalhar, esse mês eu não trabalho, esse mês eu não pago conta, esse mês não tem compra em feira, esse mês não tem dispensa. Não tem essa opção para nós. Isso já é da nossa natureza, é manter a família, manter o lar, é enfrentar as lutas, as batalhas, pegar porrada, e tudo que o homem quer quando ele chega é o quê? Uma mulher sensata, uma mulher carinhosa, uma mulher que seja feia mesmo. Ela chega dentro de casa, tem uma mulher que conhece um macho. Rapaz, sabe que eu casei com um macho? A mulher chega, a mulher está zangada, dando um risco de beleza, a mulher é macho. O homem quer a mulher fêmea. Eu casei com fêmea, eu quero a minha mulher fêmea. Aí a mulher tem mulher que não tem sensibilidade nem de se arrumar para receber seu marido, colocar um perfume, um baigão de bar do gás, né? Já um baigãozinho de bar do gás. Irmã, lingerie é tão barato. A mulher bota a camisa do deputado, mais nojento que tem na cidade, um vereador lá da Catacumba. Aí vai dormir vestido de, né?
com aquela camisa de vereador tão rasgada, manchada e amarela. Irmãos, irmãs, a mulher sabe edificar a sua casa, e é sem palavra. Deus fez a fêmea com todas as suas peculiaridades de fêmea para conquistar o homem, com a sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua maneira de se arrumar, a sua delicadeza e a sua sensualidade. Pastor, isso é pecado. É pecado ser sensual para o mundo, não é pecado você ser sensual para o seu marido, não. A mulher tem que ser sensual para o seu marido, sim. A mulher tem que saber que o seu marido é homem. Aí o marido vai passar a mão na mulher. Ah, carnal! Você está orando, hein? Ah, para orar, para carnal. Irmão, eu sou carnal mesmo. A minha espiritualidade com Jesus, com a minha mulher, eu não vou estar em telepatia. Oh, meu Deus, nós vamos namorar aqui com telepatia. Eu vou só pegar minha mão. Não existe isso. Você quer manter seu relacionamento, sua família, seu casamento? Seja uma mulher sensual para o seu marido, sim. Seja uma mulher delicada. Você é a base da família. O cara já trabalhou o dia todo, chega cansado, foi esculhambado por patrão, passou perigo na vida, né? Às vezes enfrentou até risco de morte. E a única coisa que o cara quer chegar em casa é respirar. Então não tem lugar melhor do que estar em casa. Eu amo estar em casa. Quando eu chego em casa, para mim é a paz. Aí você chega, a mulher já passou o café, fez cuscuz, não, você está no cuscuz, você está no feijão, como é que foi o dia hoje? Não, eu comecei a... Tu já chegou? Não, eu não cheguei não, estou lá ainda. Foi só meu espírito que passou aqui para ver se você está bem. Mas eu estou lá. Tu já viu como é ruim? E aí, mas nós chegamos em casa dela. Tu já chegou? E vai dizer, oh meu bem, como é que foi o dia? Você quer? Vai tomar um banhozinho, eu vou preparar aqui um café, um beijinho para você. Delicado. Aí o que acontece? Esse homem vai amar essa mulher. E a mulher, como ela é mais emotiva do que o homem, ela vai amar ele naturalmente. Porque faz o homem amar a mulher, irmãos, é a forma dela tratar ele com honra e com respeito. Com honra e com respeito. Eu tinha um amigo meu da Assembleia de Deus, na Dilca, que morava aqui em casa. Uma vez ele estava em um culto de rua com os irmãos. Essa mulher dele veio de lá. E até o Satanás se com medo dela. Essa mulher falou tanta coisa que ela meteu a mão para dar um tapa nele, que se ele não fosse rápido pegar a mulher, tinha pegado uma bolacha nele. Eu disse para ele, meu irmão, vou dizer uma coisa. Se fosse comigo, era só a última vez. Eu ia só arrumar minhas coisas lá para fora. Sabe por quê? Porque ali já houve uma quebra de aliança, uma desonra. Tu sabia que desonra é quebra de aliança também? Desonra é quebra de aliança. E a mesma coisa o marido. Aí o cara é violento, é mau, bate na mulher. Aí a mulher, não, vou ficar aqui sofrendo, apanhando, orando, não. Você já tem a plena liberdade de se divorciar e cuidar da sua vida e ser feliz. Sabe por quê? Porque já houve a quebra do princípio da aliança com Deus. Porque são duas coisas que aborrecem a Deus lá em Malaquias, não é? Aquele que comete o pecado da traição, da sexualidade, e aquele que cobre o seu leito de violência. E muitas das vezes, irmãos, a violência não é física, às vezes a violência é emocional também. Cara rude, cara mau, cara ruim, ignorante demais. Então existem muitas coisas que a gente deve ponderar no casamento. O casamento é uma construção. Porque, olha, para finalizar, a Bíblia diz que a mulher tem que honrar e respeitar o seu marido, né? Como a igreja deve honrar e respeitar
representar Cristo. E o marido deve amar sua mulher como Cristo ama a sua igreja. E a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é sempre submissa a Cristo. Eu pergunto, a igreja é submissa a Cristo por obrigação? Não. É submissa a Cristo gemendo, reclamando, se achando pequeno? Não. Porque a submissão bíblica, ela não te diminui, ela te honra como mulher. A submissão bíblica, ela te honra como mulher, porque você se sente feliz em ser uma mulher que está honrando seu marido e recebendo isso dele também. Porque como é que Cristo ama a igreja? Da mesma forma que nós devemos amar a nossa esposa. É um amor sacrificial, é um amor sem reserva, é um amor com perdão, é um amor com graça. É tudo aquilo que Cristo representa. Então, quando há essa construção do casamento, da mulher como base, ela, muito sábia, edificar a sua casa, buscando a presença de Deus na sua vida, orando e honrando o seu marido, naturalmente, essa reação vai vir do marido de amar sua esposa, de tratar sua esposa bem, com dignidade e com respeito também. Para isso que Deus tirou a mulher da costela, para que ele diz, vou lhe fazer uma auxiliadora e que lhe seja idônea, ou seja, uma mulher que possa andar no seu nível, para que juntos eles possam construir uma família e administrar o paraíso. Deus não tirou a mulher lá do dedo do pé quando pisar, para humilhar a mulher. E nem quando criou a mulher lá na cabeça do outro, para ela achar que ela é maior do que ele, ou se não, quem manda sou eu. Mesmo que você esteja certo, sim, meu bem. Vamos sair do jeito que você quer. Nós vamos orar, vamos repensar as coisas, porque hoje eu não tenho para você. A mulher tem mais percepção das coisas do que o homem na casa. Outra vez está indo numa direção que a mulher já percebe o perigo e diz, meu bem, peraí, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Não, meu bem, mas eu quero desse jeito aí. Meu bem, calma, vamos conversar. Vamos combinar a coisa. Consegue. A mulher sabe, ela dá um beijo no ouvido dele. Ele se tem que você vai me dizer mesmo, então casar. Mas se for com briga, com esculhambação, porque são dois seres humanos, são duas cabeças, são duas vidas, são duas criações diferentes, não é? E que isso vai ter que ser construído no relacionamento. A minha esposa tinha uns hábitos na casa dela, eu tinha uns no meu. E aí, relacionamento é isso aí, eu abri mão de muitas coisas, eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida e ela valeu para a gente poder conseguir construir uma família forte, um relacionamento forte, saudável e abençoado. Esse ano nós vamos fazer 28 anos de casado, não é 28 dias, não é 28 meses, é 28 anos de casado, mas de casado mesmo, né? Mas tudo que a gente tem que resolver, a gente senta para conversar. Toda decisão que a gente vai tomar, a gente senta para conversar. E aí eu sento, eu penso, eu tomo uma decisão, aí eu vou chamando, eu estou querendo tomar uma decisão, fazer uma coisa. E eu vou compartilhar com ela. Porque é quem ora comigo, é quem me ajuda, é quem está comigo. Entendeu? E aí quando você casa, a pessoa mais importante da sua vida passa a ser o teu marido e passa a ser a tua esposa. Sabe por quê? Porque é vocês que vão envelhecer juntos. Os filhos vão crescer, vão criar asas e vão bater as asas, vão embora. E às vezes até para te visitar, você tem que ligar, não sei quantas vezes, mandar não sei quantas mensagens chamadas. Quando é pequeno, não é, você só crescer de asa. E aí, no final das contas, que vai ficar o teu marido e a tua esposa. Que é quem você tem que amar, respeitar, honrar e valorizar. Se você cair doente, sabe quem vai estar lá? É o
o seu companheiro, a sua companheira. Se você tiver que ficar no hospital um mês, que Deus o livre, seus filhos vão 1, 2 dias, depois eles não tem mais tempo. Sabe quem vai ter disposição, disponibilidade para ficar lá? É a sua esposa, é o seu marido. Eu estou falando de marido macho, né? Os cabas safados, você vai ver que tem esse marido e não quer nem fazer o seu papel de homem em casa. É o seu marido, que é o mantenedor, o provedor, seu amigo, seu companheiro, seu ajudador, que vai segurar a sua mão. Essa é a pessoa. Então o casamento é isso, é uma construção de uma vida a dois e a um, porque é dois que se tornam um em Cristo. E Cristo é esse terceiro cordão que vai fortalecer o teu relacionamento para você vencer as tentações, vencer as lutas, as batalhas, as angústias, os medos, as provas, tudo que você tiver que enfrentar na vida tem que ser vocês dois juntos. E Deus com vocês. Amém? E aí a gente supera. Por isso que não é bom que o homem viva assim. Então, mulher, deixe de achar que só você que é sentimental. Seu marido também é. Ah, mas meu marido é farta preta, igual o Laércio, é? O cara é cego. Mas quando ele estiver lá, vai lá para você ver, dá 2 palavrinhas que tu vê o homem chorar. Todo mundo tem sentimento. Todos nós passamos por angústia, por medo, dúvida, não é? O momento que a gente pensa assim, Deus, o que eu vou fazer para superar essa luta e manter minha família, organizar minha vida esse ano? Quando o Jean está lá, bota no cerco elétrico, pega uma descarga, quase que ele vai para o céu, mas não chega em casa nem fala. Ele só fica pensando triste, aí a mulher diz, eita, não pensa, não vai nem ficar ali. Aí a mulher olha para ele, tu está pensando o quê ali? Estava ali pensando, se ele tivesse partido, como se ele fica lá na igreja, mas o Márcio lá cantando, ele já começa a realizar tudo. E a mulher está pensando que ele está pensando em outra coisa. Você está pensando que você está aí no Ceará? Não, eu estou aqui. Então a mulher tem que saber também os momentos, a particularidade do seu marido, ser mais carinhosa, conhecer, conversar. E aí o marido também. O marido às vezes tem dificuldade de expressar esse lado mais sentimental, não é verdade? Tem esse negócio do ser o macho, o homem. Mas nós temos a nossa maneira de manifestar dessa forma. Então, irmãos, para mim foi a melhor coisa que Deus fez. Quando Deus percebe e diz assim, não é bom, oh Deus, obrigado. Deus só sabia que não era bom. Porque senão eu já tinha pedido para ir embora dessa terra. Se eu fosse só homem, Deus me livre. Até porque eu não ia ter só porque eu ia se multiplicar, ia ter se acabado lá. Não é? Mas a melhor coisa que Deus fez foi a mulher. Mulher da bênção. Mulher é uma maravilha. Tudo de bom que Deus podia fazer. A obra-prima que Deus fez com todo carinho. Que deve ser honrada, respeitada, honrada, tratada. Né? Mas a recíproca também tem que ser tratada. Se você tratar seu marido com honra e com respeito, você vai ver como tudo muda na sua vida. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela mensagem, aí vamos orar abençoando o casal, a aliança. Ontem eles já fizeram o juramento, nós vamos repetir esse juramento aqui agora, diante das testemunhas oculares, que é a igreja e a família. Amém? Em nome de Jesus, abençoe de uma forma poderosa.